Pronto. Gravação iniciada, pessoal. Vamos lá. Quem puder mais aí, abra as câmeras. Isso ajuda, como eu disse, no estímulo, na participação, na compreensão. Até para saber se vocês estão entendendo ou não estão entendendo. Pelo rostinho de vocês eu consigo compreender melhor. Obrigado, Maria. Você também. E vamos em frente. Vamos em frente. É minha filha aqui. Filha, eu tô dando aula, filha. Tá bom. Desculpem. Era minha filha aqui perguntando se o lanche estava bom. Mas vamos lá, vamos em frente. Vida que segue. Pessoal, alguns avisozinhos aí. Semana que vem, nossa atividade será questões objetivas, tá? Sobre recurso especial extraordinário, inclusive repetitivos, tá? Eu já vou lançar para vocês a aula assíncrona de recursos repetitivos, que está feita em conjunto com IRDR e com IAC. IRDR e IAC a gente trata mais adiante, mas recurso especial extraordinário repetitivo já vai estar já para a semana que vem, junto com agravo para destrancamento de RE e de RESP e junto com embargo de divergência. Aí a gente fecha o ciclo, tá? Dito isso, faltam 4 assuntos. IRDR e IAC, que vai ficar para outra semana. Reclamação, ação rescisória e querela nulitatis. Com isso a gente fecha, tá? Eu estou até faltando gravar a aula de reclamação e a aula de ação rescisória. Vou começar a preparar para gravar ela. Uma outra informação importante para vocês, já que vocês se preocupam e tem que se preocupar mesmo com a avaliação. Eu decidi que a nossa avaliação final será oral, tá bom? Feita aqui via Meet. Aí eu só estou decidindo quantas questões serão. Será obviamente acumulativa, né? O assunto de todo o semestre. E questões que serão questões mais objetivas, tá certo? As questões serão mais ou menos dos seguintes termos. Em determinado recurso que não tenha... Em determinado recurso de apelação que não possua efeito suspensivo, como é possível e como deve ser feito o efeito suspensivo. Então vai ser questão assim. Ou você sabe como é que faz o efeito suspensivo de apelação ou não sabe. Não haverá questões teóricas tipo de CERT sobre recurso de apelação. Serão pontos objetivos, tá bom? A gente vai fazer via Google Meet, num outro link. Aí no dia lá, eu vou ficar a manhã toda à disposição de vocês, porque independente de qual é a turma, e eu vou ficar a manhã toda, porque se eu deixar somente no horário da aula síncrona, não vai dar para fazer com todo mundo. São 60 alunos nessa turma e mais 25, 28 na outra. As provas serão individuais. Quem ainda não fez a prova não pode assistir a prova do outro, mas quem já fez a sua prova e quiser ficar, pode ficar para assistir a dos outros, tá? A gente vai se reunir neste mesmo link que nós estamos aqui reunidos, né? E eu vou abrir um outro link, né, que vai ser o link individual, que só vai entrar a pessoa que vai fazer a prova e que poderá ficar aqueles que já fizeram a prova. Aí vocês aí entre si vão botando a ordem no chat de quem vai fazer a prova e vão esperando. Aí quando eu terminar uma prova, o aluno sai e avisa aí, ó, pode entrar o próximo. E aí a gente vai prosseguindo, tá bom? A ideia... Só uma dúvida. Claro, Breno. A prova vai ser do assunto do semestre todo? Todo. No semestre todo. Todinho. Se eu quero dar um ataque de ansiedade, não, Breno. Deixa eu te falar, não tem saída. É assim. O nosso último dia. Deixa eu ver aqui qual é o cronograma da gente. E aí eu já abro aqui para... Já te digo já. Me dê só um segundo que a gente vê. Eu vou deixar para fazer no último dia, realmente. E vou ficar a manhã toda lá, de 8 às 12, né, à disposição de vocês. Deixa eu botar aqui. Tem a manhã toda para resolver. Ou seja, vai ser no dia 8/6 a avaliação, tá? Eu vou ficar de 8
da manhã às 12. Então, assim, eu sugiro que quem tiver dificuldade de internet, tenta entrar logo às 8, ou então já segue para a faculdade, para uma das tendas virtuais da UFBA, que não tem queda de internet, tá bom? Porque você vai poder ficar, ou seja, eu vou estar lá à disposição de vocês de 8 às 12. Então, quem não tiver internet em casa, vai para a casa de um amigo, vai para a casa de um parente, ou vai para uma das tendas virtuais da UFBA. E aí vai estar lá amanhã toda, não tem problema nenhum. Às 9 horas caiu, eu espero, tenta fazer 10, tenta fazer 11, tenta fazer até 12, tá? E aí eu só farei realmente a virtual segunda chamada nos casos regimentais, que também será oral, que também será cumulativa, que será igual. Mas eu só farei nos casos regimentais mediante requerimento formal expresso com os requisitos que está lá no regimento, acompanhado de atestado médico, etc e tal. Tá? Mas por motivos de problema técnico, eu estou dando 4 horas para fazer a prova, em que na verdade a prova em si deve levar 15 minutos, né? 15, 20 minutos para cada um de vocês. Tá bom? Então beleza. Agora, Brena, sobre sua preocupação, é que desde que o mundo é mundo, é assim, pô, na faculdade, a gente se esforça e se vira. E eu sei que vocês têm várias matérias, eu sei que está difícil para todo mundo, eu sei que está para todos nós, mas não tem jeito, a gente tem que tentar buscar a excelência acadêmica mesmo, né? Inclusive é regimental, né, essa questão essa questão das provas cumulativas. Tá, só mais uma dúvida, vai ser uma questão só por pessoa? Não. Sobre um tema? Não, uma questão só é muito injusto. Como serão respostas objetivas assim? Eu estou na dúvida se eu faço 2, 3 ou 4, tá? Tá bom. Problema de 3, problema de 1 e 2 eu acho muito pouco. 3 é ruim de fazer a nota, porque uma delas tem que ter um peso diferente, né? Ter um peso diferente que uma nota diferente. E 4 talvez fique muito. Eu só estou preocupado nisso aí. Mas serão respostas assim, questões bem simples e para mais de um recurso. Porque é uma injustiça eu virar para vocês e dizer estude o semestre todo e chega lá na hora perguntar um assunto, né? Ou seja, aí você pode tanto acontecer da pessoa ter dado a sorte de só estudar esse e cair esse, como pode acontecer a injustiça da pessoa ter estudado todas as matérias, menos uma, e aí foi essa que caiu. Então eu não gosto muito de o que eu puder evitar que se constitua uma injustiça para quem não se esforçou. Especialmente para quem se esforçou. Tá bom? Beleza. Então, viva, minha galera. Professor? Oi. Bom dia, Antes Alice. de começar a aula, você tinha dito umas aulas passadas, que compartilharia uma planilha com as notas. Com as notas. Você já tinha dado. Arthur, da turma 2, que já me pediu várias vezes, 2 vezes, eu me esqueci de mandar, e eu também, tem pouca coisa corrigida. Mas eu vou concentrar nisso essa semana, Alice. Até sexta-feira eu mando para vocês o que já tem corrigido, tá bom? O que já tem corrigido. Obrigada. E desculpem a demora, realmente está demorando mais do que devia essas provas. Mas eu até sexta-feira me comprometo a mandar o que tiver, muito ou pouco, mas eu quero dar um gás aí na correção. Eu vou ver se eu centro nos quarta, quinta, dou uma corrigida e sexta mando para vocês. Tá bom? Tudo bem. Valeu, obrigadão. Obrigada. Galera, mais alguma questão que vocês queiram tratar? Beleza, show de bola. Oi, pois não, Leonardo? Você poderia falar um pouco a respeito da segunda chamada novamente? Você falou que ia colocar algum... Leandro, tá falhando. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Você tinha comentado da segunda chamada e parece que você iria colocar alguns critérios e tal. Não, critério não. É somente o que está no regimento interno da Faculdade de Lei da UFBA. Então, ou seja, assim, o requerimento, tem que haver requerimento formal de segunda chamada. Esse requerimento formal de segunda chamada tem que ser feito no prazo regimental, que é de 48 horas. E eu só vou deferir segunda chamada para aquelas hipóteses que estão regimentalmente previstas, que é doença com atestado médico e mais duas hipóteses que estão lá. Então, assim, não haverá possibilidade de fazer isso em 2 datas, tá bom?
A não ser que vocês queiram, e aí se vocês quiserem, deixa eu dar uma olhada se o nosso regimento, se o nosso cronograma dá, talvez dê, da gente marcar 2 datas, e aí você escolhe quem quer fazer no dia... mas não tem, porque eu vou precisar até a última data para a aula, tá? Porque outra coisa que a gente poderia fazer era marcar 2 datas, mas aí teria que ser antes do dia 8. Porque o dia 8, e aí, ou seja, antes do dia 8 vocês teriam menos tempo para estudar. Então também acho que não vai resolver. Então é isso, entendeu, Leonardo? Só a segunda chamada terá que ser formalmente requerida na forma do regimento interno, com os documentos comprobatórios que o regimento interno determina, né? E que resolução do CAI é essa? A avaliação de aprendizagem, não estou entendendo. Quem botou isso aí pode falar. Faça favor, fale aí. Como é que é, professor? Eu estou com dificuldade na internet. A resolução do CAI, que é o Conselho Acadêmico de Disciplinas Electivas de Ensino, diz que as avaliações não podem ser realizadas exclusivamente de modo síncrono. Não, mas eu não vou cumprir não, viu, Keren? Eu vou fazer prova oral. Tá? Eu estou dentro da minha liberdade pedagógica e eu vou fazer prova oral. Eu estou dando 4 horas para você escolher o horário e eu não vou fazer não. Se quiserem entrar com recurso, pode entrar com recurso ao departamento. Né? Eu vou fazer minha fundamentação dentro da liberdade pedagógica e da liberdade de professor universitário e não vou ser tolhido pelo CAI não, de fazer aquilo que eu acho que é melhor pedagogicamente para vocês. Tá bom? Tá, inclusive está gravada essa declaração para fins de constituição de prova e eventual requerimento que vocês queiram. Eu entendo que a resolução do CAI ela é ilegal desde que a avaliação síncrona ela seja razoável e conceda a cada um dos alunos a possibilidade, apesar da ausência de recursos materiais, de participar. Então eu entendo que quando eu designo uma avaliação síncrona em que o aluno vai levar 15 minutos logado, né? 15, no máximo 20, talvez até menos minutos logado, e ele tem 4 horas para escolher para participar dessa avaliação, né? No horário que ele quiser, dentro destas 4 horas, eu acho que eu não estou tolhendo nenhum direito individual de nenhum aluno. E acho que consigo, com isso, inclusive, respeitar as questões das dificuldades individuais de cada um. Porque em 4 horas, qualquer um tem a possibilidade de buscar, ou na própria residência, uma solução de problema de internet, ou na residência de uma pessoa conhecida, ou usar dos recursos que a própria UFBA ela está nos concedendo, né, nas tendas virtuais, nas unidades que estão abertas para algum tipo de atividade de estudo presencial. Então, baseado nisso, eu entendo que a resolução do CAI ela é ilegal e inconstitucional. E neste artigo específico, que veda a avaliação exclusivamente síncrona, eu entendo que ela é ilegal e por isso não vou aplicar. Tá certo? Inclusive porque esta avaliação síncrona, ela será uma avaliação síncrona que corresponde a menos da metade da nota geral de todos vocês. 60% da nota de vocês está sendo em avaliações assíncronas, que são essas avaliações que a gente faz semanalmente. Tá? Então, por todos esses fundamentos, Keren, eu entendo e respeito, mas eu não vou, entendo que é ilegal. Não é que eu não vou aplicar porque eu não quero não, porque eu entendo que ela é ilegal. Ela tolhe a minha liberdade pedagógica. Tá? Espero, tá fundamentado. Se não concordarem, vocês têm todo o direito de levar a questão ao CARB, tem todo o direito de levar a questão, quem tiver interesse, tem todo o direito de levar a questão ao departamento, mas salvo que me venha uma ordem legal proibindo esse tipo essa forma de avaliação nesse contexto que eu estou dando, eu não vou cumprir, tá? Eu não vou... Oi, Maria Clara. A segunda chamada também vai ser oral? A segunda chamada também será oral, obviamente, por critério até de isonomia, né? Também será oral e só vai ser deferida nas estritas hipóteses regimentais, Maria Clara. Tá? Tem uma resolução que diz que não precisa, a solicitação do estudante para fazer segunda chamada também não precisa seguir aquela... Me perdoe, eu não vou cumprir, não. Deixa eu te falar, o meu compromisso
o meu compromisso é com a formação acadêmica de vocês. A formação acadêmica... Mas não está aparecendo. Está aparecendo que o senhor está querendo ser intransigente propositalmente. Não. A gente teve, eu não sei quem mais está na matéria, mas eu tive uma avaliação na semana passada que ela foi síncrona. Ok? Ela não foi oral, mas a gente disponibilizou 3 alternativas de avaliação. Uma arquivo, a outra uma avaliação oral e a outra uma avaliação ao vivo, mas escrita. Então tá resolvido. Então tá resolvido. A prova é dia 1º e a segunda chamada é dia 8. Pronto. As 2 orais e as 2 síncronas. E as 2 podem ser feitas a manhã toda. Você escolhe se você quer fazer. Agora não tem terceira chamada, viu? Primeira data de avaliação, dia 1º/6. Segunda, e eu vou antecipar, e se precisar marcar uma aula extra. Primeira data de avaliação, 1º/6. Segunda data de avaliação, que é a data da segunda chamada, dia 8/6. Atende assim, Maria Clara? Professor, posso falar? Não atendendo. Por que, Maria Clara? É porque continua sendo assim, continua sendo avaliações síncronas. Essa avaliação síncrona eu já fundamentei. Será síncrona. Porque na avaliação assíncrona, a possibilidade de pesca é muito grande. É muito grande. E quando eu faço uma avaliação semanal, eu vou te explicar a você justamente por quê. Quando eu faço uma avaliação semanal, e a gente vem fazendo avaliações semana a semana, por mais que vocês pesquem, vocês têm uma capacidade de aprendizado nessa discussão sobre as questões, nesse debate sobre as questões, na realização de atividades coletivas, vocês ainda têm um processo de aprendizagem. Quando eu faço uma única avaliação, que esta eu preciso, porque eu preciso saber se meu curso serviu de alguma coisa para vocês, eu preciso saber se vocês agregaram um mínimo de conhecimento sobre teoria de recursos e meios de impugnação, demais meios de impugnação da decisão judicial, e eu preciso fazer isso pedagogicamente, não é porque eu quero, não, é porque eu preciso como professor que se respeita e que respeita seus alunos. Então eu preciso ter essa avaliação sobre todo o material, todo o conjunto de material probatório. Bom, e eu não tenho como fazer, não há como fazer uma única avaliação assíncrona com todo o material que não permita a vocês pescar, um ligar para o outro e ficar perguntando, essa questão é A, B ou C, ou como é que você respondeu isso, ou neste caso, como é que faz e como é que aplica o recurso especial. Então a forma que eu tenho com o menor risco disso acontecer, sabe para quê? Para poder respeitar aqueles que estudaram e que se esforçaram. Então vamos lá, a avaliação será síncrona. Mateus, eu já tratei, você pega depois no vídeo os fundamentos pelos quais eu entendo que o artigo 8º da resolução do CAI é ilegal e inconstitucional. Então a minha avaliação, salvo ordem legal de autoridade administrativa e hierárquica superior minha, será síncrona, será oral. E eu estou marcando 2 datas, uma data para avaliação e uma data para a segunda chamada facultativa. Nos 2 dias eu vou estar disponível para vocês das 8 da manhã às 12 da manhã. Ponto. Então será no dia 1º/6 e no dia 8/6. Mas, pois não, Maria, Mateus eu acho que pediu primeiro. Era sobre o artigo 8º da resolução do CAI, Mateus? Então depois você dá uma olhada na gravação, que está lá os meus fundamentos pelo qual eu entendo que ela é ilegal. Oi, Maria. Oi, sou eu primeiro, professor. Eu, amiga, primeiro, pode ser? Pode sim, André. Oi, bom dia. Então, professor, se a questão toda é a questão da pesca, eu acho que existem outros métodos, sim, que podem ser aplicados. A exemplo de um artigo. Acho que ninguém consegue fazer um artigo científico, por exemplo, pescando um do outro, até porque existiria a questão do plágio. Ninguém consegue escrever um artigo científico com um livro só. Então, você sempre faz, por exemplo, na questão que a gente não lê livro, então a gente teria que ler livros, a gente teria que ler artigo. E eu acho que escrever, e seria, eu pelo menos acho, não sei se os outros colegas apoiam, eu acho que seria, sim, outra forma de avaliação, entendeu? Porque eu acho que a questão Mas moral, é impossível, Alice, eu pedi, mas
Eu vou te falar por que não dá para ser um artigo. Não dá para ser um artigo. Primeiro, assim, no artigo, eu vou excluir a questão do plágio, porque você pode fazer uma investigação de plágio, mas não é tanto essa questão. Mas o artigo eu não tenho como te dar de todo o assunto do semestre. Eu fiz várias avaliações individuais, por vários métodos individuais diferentes, e algumas avaliações, inclusive, coletivas. Ponto. O artigo, não tem como você fazer um artigo de todo o semestre, senão não seria um artigo, seria um livro. Então, por isso eu não posso colocar o artigo. E aí, realmente, eu vou insistir na avaliação oral e síncrona. Maria Antônia, pode... Oi, professor. Oi. De ideia mesmo. Semana passada eu fiz uma prova de Direito Empresarial com o professor Licério e ele fez o seguinte, ele fez uma prova de 3 questões, ao vivo também, com câmera ligada, microfone ligado. Ele postava a questão e a gente tinha 3 minutos para responder cada questão. Óbvio que eram respostas bem objetivas, porque 3 minutos não tem como prolongar muito na resposta, mas aí, finalizava os 3 minutos, ele já mandava uma outra pergunta. Essa foi a primeira opção de prova, para aqueles que, por acaso, a internet caiu, enfim, ele deu uma segunda opção, que era a prova oral, e caso não pudesse fazer essa prova oral, seria uma produção de um artigo. Então, assim, eu acho que a sala toda também gostou desse método, porque foram 3 opções, né? E, assim, pelo menos para mim, eu achei impossível pescar na primeira opção, porque não tem como você pescar e pensar em 3 minutos. Então, só mesmo para o senhor ter uma outra possibilidade de avaliação, que eu achei bastante interessante. Vamos lá, o artigo eu não consigo adotar por conta disso. Mas a questão essa prova relâmpago pode ser. Essa prova relâmpago, eventualmente, pode ser. Se a maioria achar melhor, eu posso botar uma data a prova relâmpago e na outra data a prova oral. É porque também tem pessoas que ficam nervosas com prova oral, né? Mas eu sei, eu entendo, Anderson, e acredito realmente, eu sei que isso acontece, mas é um requisito que vocês vão precisar ter, a oralidade é um requisito que o operador do direito precisa ter, seja para conduzir uma audiência como juiz, seja participar como advogado, sabe, seja para estar numa delegacia. Pois é, aí o senhor pode botar a primeira opção, que será dia 1º de junho, nessa estilo prova relâmpago, e a segunda chamada como prova oral, como o professor Licério fez. Pode ser. Se vocês preferirem assim, Uma nota, se prefere tudo oral ou se prefere essa opção. Acho que é mais justo, assim. A oral, Maria Antônia, é a minha preferência. Tá? A oral, Maria Antônia, é a minha preferência. Esta prova para resolver uma questão em 3 minutos, na verdade, não é a minha preferência, mas eu posso aceitá-la, acatá-la, porque ela se enquadra em todos os requisitos que eu acho necessário pedagogicamente para a avaliação de vocês. Em todos os requisitos. Ela realmente dificulta muito a possibilidade de realização em grupo, de consulta, de pesca. Ela me permite fazer 3 ou 4 questões, né, que abranjam todo o semestre para obrigar, entre aspas, vocês a estudar todo o semestre. É esse meu grande objetivo, é realmente obrigá-los a estudar por todo o semestre. Então ela se adequa. Então não é uma questão assim, não é uma questão de intransigência. Tanto não é que eu aceito essa possibilidade. Basta que vocês, agora sim, eu não quero excluir a prova oral também. Tá? Se eventualmente todo mundo aparecer lá no dia 1º do 6 de junho para poder fazer a prova, paciência, todo mundo apareceu. Mas eu quero que uma das provas necessariamente seja oral. Tá? Então vocês querem fazer uma consulta entre si sobre se querem dar as 2 possibilidades ou se querem 2 datas de prova oral. Aí eu deixo que vocês decidam e aí, Maria Antônia, você fica responsável de me informar, tá bom? O que é que vocês decidiram? Se vocês querem 2 datas de prova oral síncronas ou se vocês querem uma data de prova de 3 minutos. A diferença da prova, e essa prova de 3 minutos tem que ser a primeira. Por que tem que ser a primeira? Para poder
dar oportunidade a quem tiver problema de internet de pelo menos fazer a prova oral, tá? De pelo menos fazer a prova oral. Então, a gente vai, Maria Antônia, eu posso até colocar, inclusive, nada me atrapalha isso, não. Eu posso colocar dois horários, assim, ó, no dia 1º, eu posso colocar 2 horários para a prova oral. Eu posso colocar 10h40 e posso colocar... Hã? No dia 8, né? Não, no dia 1º vai ser a prova escrita, de 3 minutos, se assim vocês quiserem. E aí no dia 1º a prova escrita, a gente faz nos 2 horários que eu tenho. Independente de quem for turma 1 ou turma 2, escolhe em que horário vai fazer, entendeu? Aí você pode entrar para fazer 10h40 ou você pode entrar para fazer 11h30. Não é 11h30 que é o segundo horário, Maurício? É 10h40 com 100 minutos, com 60 vai dar... 10h40 com 60 vai dar... Ah, não, a cada aula é de 60 minutos, né? Segundo horário é 11h35 minutos. Pronto, obrigado. Valeu mesmo, Alice. Então você pode escolher se entra 10h40 ou se entra 11h40. A gente arredonda para 11h40. Aí você escolhe. Então, na verdade, vocês já conseguiram aí, porque trouxeram argumentos razoáveis, 3 datas de prova, 3 horários de prova, né? 10h40 no dia 1º/6, escrita com 3 minutos, para responder cada questão. 11h40 do dia 1/6, também para responder por escrito, questões com 3 minutos para resposta. E no dia 8/6, amanhã toda, de 8 às 12, para quem optar, quem quiser fazer a segunda chamada. E aí não vou exigir nenhuma cobrança mais para a segunda chamada, como eu pretendia. Fica a livre escolha de vocês. E quem não fez no dia 1º pode fazer no dia 8. Pronto. Beleza? Então, chegamos a um meio termo. Pelo menos um meio termo daquilo que eu pretendia. Vocês já me convenceram da possibilidade da gente fazer de outra forma. Então vamos lá, pessoal. Obrigado a você, Maria, pelas ideias, a Adriele também pelas ideias, a Keren, a Matheus, a todo mundo que se manifestou aí, que deu uma sugestão. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar tratar do nosso assunto hoje. Já são 11h14 e a gente vai. Alguém aí quer que eu escolha a sua resposta? Quer que eu trate do seu tema? Alice, você é turma 2, né, Alice? Então você vai conseguir ficar até um pouco mais tarde? Acho que hoje não, professor. Já está aqui mais cedo, né? Então quer tratar da sua questão, Alice? Pode ser. Pode ser? Então deixa eu abrir aqui. Da turma 2. Aqui é turma 2, Maurício? Ou aqui que é turma 2? Acho que é aqui que é turma 2. É aqui que é turma 2. Professor, eu posso tirar uma dúvida sobre a Claro! Pode, Adriele. Pode sim, claro. Se a nossa turma escolher ser da forma que Maria sugeriu, como é você tem noção, mais ou menos, de como seriam as questões? Seriam como foi a de ontem, grande, uma só grande, ou como foi o primeiro questionário, que eram questões menores, mas eram mais questões? Questões menores com mais questões. Serão questões, não haverá tempo de... Em 3 minutos vocês não têm tempo de raciocinar sobre um caso prático. Entendeu, Adélio? Então a pergunta será a seguinte, pegando o mesmo exemplo que eu dei. Como opera-se o efeito suspensivo no recurso de apelação? Aí você vai ter que ir lá falar como opera-se o efeito suspensivo no recurso de apelação. Tá? Então serão questões assim. Obrigado a você. Vamos lá. Cadê você? É porque é um único. Independente da turma, é um único. Qual é seu e-mail, Alice? Pensei que era alice.sampaio. Alice.dantas. Deixa eu apresentar aqui para vocês, para que vocês
consigam ver. Deixa eu botar aqui, sabia? Deixa eu puxar isso daqui para cá. Pessoal, quando eu começar aqui a exibição, eu não vou estar vendo vocês, viu? Então, se vocês quiserem falar, vocês, por favor, me chamam na hora, tá? Deixa eu ver se vai aparecer certo. Me informem aí se vocês estão vendo a página com os e-mails de vocês. Eu tô vendo a página com unidade 4, 27. Não. Não tem os e-mails? Não tem os e-mails não, né? Então não, é essa daqui. Aí eu vou ter que voltar aqui, parar de partilhar. Não, então eu vou deixar do lado de cá mesmo. Não, eu queria fazer para ficar melhor na gravação, mas vou me preocupar menos com a gravação e preocupar mais com quem está aqui na aula, que se esforçou para estar aqui na aula. Agora eu acredito que vai aparecer sem problemas. Então, Alice.Dantas. Está aqui, Alice, você. Alice.Dantas. Você optou por responder a primeira questão, não é isso, Alice? Exato. Gigante sua resposta. Está maior do que a minha. Tá certo. Deixa eu até pegar aqui o gabarito para vocês, pessoal. Deixa eu pegar até meu gabarito aqui para vocês, que aí a gente vai. Vamos lá. Vamos dar uma lida, deixa eu dar uma lida aqui na primeira questão, Alice. Em determinado processo, a segunda turma recursal dos juizados especiais do Estado da Bahia decidiu por confirmar a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais. O acórdão confirmou a compreensão de que a prova dos autos leva a que o réu, tem um erro de grafia, a que o réu recorrido tinha cumprido integralmente suas obrigações contratuais, afirmando a constitucionalidade das normas do Código Civil, que tratam de cumprimento de obrigação e cláusula penal, podendo o autor recorrente, assim, exigir a integralidade do preço contratado e ainda a cláusula penal contratualmente prevista. Sobre o caso prático acima, responda de forma fundamentada, indicando o dispositivo normativo e a jurisprudência, precedente de tribunal, enunciado de súmula ou tema pertinentes. Tá? Pergunta 1. Deixa eu até abrir aqui a avaliação, a planilha de notas de vocês. Deixa eu abrir aqui logo a planilha de notas de vocês, porque eu já vou lançando as notas. Só um segundinho, pessoal. Alice. Oi, professor. Oi. Você já quer aí partir para a sua resposta? Posso. Então vamos a ela. Leia a pergunta 1 e leia a resposta 1. Ok. Pergunta 1. Supondo que for interposto recurso especial e recurso extraordinário, a quem cabe exercer o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos respectivos recursos? Resposta 1. Juízo de admissibilidade. O recurso especial e o recurso extraordinário são os únicos recursos que se submetem ao duplo juízo de admissibilidade. Ou seja, o juízo de origem exerce o juízo provisório de admissibilidade e o Tribunal Superior exerce o juízo definitivo de admissibilidade. Nos termos do artigo 1030, caput inciso 5º do CPC, interposto o recurso especial ou extraordinário perante o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem, este intimará a parte contrária para oferecer as contrarrazões no prazo de 15 dias
Posteriormente, restando a este juízo de origem, proceder com o juízo provisório de admissibilidade do recurso. Ademais, cumpre ressaltar que este juízo provisório exercido não vincula o Tribunal Superior, vez que este detém o juízo definitivo de admissibilidade do recurso. Juízo de mérito. No recurso extraordinário, o juízo de mérito é exercido pelo STF nas hipóteses do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, e no recurso especial, o referido juízo cabe ao STJ, conforme artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. Perfeito, Alice. Senhor. Para fins de nota, está a nota completa, né? Porque você prestou tudo, mas só a título de estudo, de reflexão para a gente, é preciso entender que o juízo de admissibilidade do próprio, do recurso especial e do recurso extraordinário, por força de questões regimentais, ele termina sendo, na verdade, não é nem duplo, ele termina sendo triplo. Porque você termina tendo um segundo juízo de admissibilidade provisória feita pelo presidente do órgão. Então, no STJ, é o presidente quem faz o primeiro juízo de admissibilidade do RESP, o presidente do STJ, com assessoria, obviamente. Né? E aí, se eventualmente for interposto agravo interno contra a decisão denegatória da admissibilidade, é que o processo vai para um relator e do relator vai para a turma promover o juízo definitivo de admissibilidade. Então essa é uma questão que, para fins de resposta, eu não vou tirar ponto seu, mas eu acho que era importante vocês entenderem, é que na verdade terminou o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário ficando extremamente complexo. E torna-se hoje quase impossível você fazer subir um recurso especial extraordinário. É preciso que haja, de fato, né, uma questão nova, relevante a ser tratada. Eu tenho até, lá no meu canal do YouTube, tem uma palestra que eu dei sobre o tema e se vocês quiserem, num seminário internacional que eu participei. E aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade lá para depois darem uma olhada. Galera, alguma dúvida sobre juízo de admissibilidade de RE e RESP? Para a gente aproveitar e fechar esse tema aí. Alguém que tenha estudado aí? Por favor. Pois não, Brena? Oi. Eu tinha dado uma olhada que, no caso das turmas recursais, o juízo de admissibilidade é feito pelo presidente da turma, né? Isso. E aí eu vi que tem um enunciado de FONAGE sobre o tema, e eu fiquei me perguntando qual a importância desse enunciado. Vamos lá. Excelente, Brena. Eu tinha me esquecido. Então, na verdade, eu também não vou tirar ponto seu, Alice, em relação a isso, até porque, salvo engano, na aula assíncrona, eu não tratei da questão do juízo de admissibilidade de RE, viu, Brena? Só RE, porque o RESP não cabe dos juizados. E foi este o motivo que eu tratei de incluir questão de juizado. Então, eu tratei na aula assíncrona a questão do não cabimento de RESP nos juizados e cabimento de RE no juizado. Mas não tratei, salvo engano, e aí talvez vocês que podem me ajudar, nesse sentido de qual, ou seja, quem exerce o juízo de admissibilidade do RE e do RESP. Porque, assim, excelente sua pergunta, viu, Breno? Excelente, porque a gente consegue, com ela, ao respondê-la, mostrar como, infelizmente, não raro, não são motivos de interpretação jurídica estrita que promovem e que fundamentam as decisões das cortes superiores. Eu vou deixar para responder isso, Brena, guarde aí, juntamente com a segunda resposta de Alice, porque aí eu já vou tratar da questão do cabimento do RE e do RESP, ou do não cabimento do RESP em juizados, e do cabimento de RE em juizados, e para mostrar a vocês como a interpretação desses dois temas, ela é inconsistente. Então eu volto, Brena, não esqueça. Voltamos aqui, Alice, me fala a sua segunda questão. Certo, professor. Pergunta. Na condição de magistrado, com competência para julgar a admissibilidade dos recursos especial e recurso extraordinário interpostos, como você decidiria? Bem, vamos
improcedente nos termos da sentença e então confirmado no acordo. Tratando-se de cláusula contratual, cumpre ressaltar que o STJ e o STF, no tocante à admissibilidade dos recursos extraordinários, especial e extraordinário, possuem restrições no reexame de questões de fato, tendo em vista que esses recursos servem à impugnação da resolução de questões de direito. Nesse viés, não se admite recursos extraordinários que tenham enquanto objetivo o reexame de cláusula contratual, vez que este reexame abarcaria a interpretação do contrato e de suas cláusulas, no intuito de obter o sentido e o alcance da manifestação da vontade das partes, constituindo-se matéria de fato por apurar a intenção dos contratantes. Nessa senda, à luz do enunciado número 5 da súmula do STJ, a simples interpretação de cláusula contratual não seja recurso especial, o qual estende-se ao recurso extraordinário, a partir do enunciado número 454 da súmula do STF. No mais, inferior salientar que as hipóteses de cabimento desses recursos, especial e extraordinário, tratam sobre o controle da aplicação de normas jurídicas federais e constitucionais, não se aludindo a normas negociais. Por fim, necessário asseverar que o reexame de cláusula contratual não deve se confundir com a qualificação jurídica da cláusula contratual, tendo em vista que esta última pode se submeter à análise do Tribunal Superior, ao contrário da primeira. Ponto B. O enunciado número 203 da súmula do STJ dispõe que não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau de juizados especiais, entendimento que vai de encontro com o que assevera o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, vez que as que serão julgadas, mediante recurso especial, causas decididas pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados e territórios, não se encaixando o órgão de segundo grau dos juizados especiais em nenhum desses tribunais elencados na referida previsão constitucional. Ressalta-se que, conforme súmula número 640 do STF, o entendimento supracitado não se aplica ao recurso extraordinário impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. A. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou contra uma recursal de juizado especial civil e criminal. Contudo, quanto exposto, decidiria pela inadmissibilidade de ambos recursos. No tocante ao recurso especial para o STJ, ele seria inadmissível tanto pela questão do acordo ou recorrido ter sido proferido por órgão recursal dos juizados especiais, súmula número 203, tanto pelo fato de pedido de revisão das cláusulas contratuais configurarem-se enquanto 3 anos de matéria de fato, súmula número 5 do STJ. Já o recurso extraordinário impetrado diante do STF não seria conhecido somente pela questão do pedido de revisão das cláusulas contratuais, súmula número 454 do STF. Perfeito. Então vamos lá. Vou lhe atribuir a nota 10, apesar de faltarem alguns pontos que eu vou complementar agora. Por que, Alice? Porque é nítido ao ler uma resposta dessa que você estudou o assunto. Tá? Se eu quisesse ser mais formal, faltou, por exemplo, a súmula 5 que trata de contrato e não de fato. A súmula que trata de fato é número 7. Além das súmulas 5 e 7 sobre o mesmo tema no STF, você tem... deixa eu ver se está certo aqui. Você tem ainda súmulas do STJ, do STF sobre o tema, tá certo? Então a súmula 5, a ela corresponde à súmula 454 do STF, tá? A súmula 7 do STJ, a ela equipara a súmula 279 do STF. E faltou você tratar também de um ponto que é relevante, que é a questão da repercussão geral. Que é um requisito importantíssimo, para a compreensão do recurso extraordinário que você não tratou. Então, assim, professor, confesso que não lembrei dessa questão da repercussão geral. Se eu tivesse, digamos assim, se eu fosse ser excessivamente, cobrar excessivamente, eu lhe daria um 8 aí, 8 para 7, mas eu vou lhe dar o 10. Cadê você, Alice? Alice Dantas, não é isso? Não é isso? Exato. Pronto. Vou lhe dar um 10 porque é nítido que você estudou. Tá? É nítido que você não respondeu a questão correndo de última hora, que você estudou, que você assistiu às aulas, que você viu. Isso aí vai.
Mas aí volta a gente aqui a tratar das suas ausências, que são justamente, né, os pontos que a gente precisa tratar. A primeira ausência é em relação à questão dos juizados especiais. Como Brena falou, houve uma interpretação dos juizados especiais que foi corroborada e aceita pelos tribunais superiores, especialmente pelo STF, de que de que não cabe recurso especial no âmbito dos juizados especiais. E qual foi o fundamento disso? É porque no artigo 102, inciso 3º da Constituição, que trata do recurso extraordinário, observe que a gente fala exclusivamente que caberá recurso extraordinário das causas decididas em única ou última instância quando a decisão é recorrida. Ou seja, o requisito constitucional de cabimento de recurso extraordinário é de que as causas decididas sejam decididas em única ou última instância. Observe que não tem aqui o vocábulo tribunal. Ele só fala em única e última instância, né? Enquanto que no artigo 105, inciso 3º, que é o que trata do recurso especial, ele fala que, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de justiça dos estados ou pelos tribunais do Distrito Federal e dos territórios. Nós não temos território, vocês sabem disso. Mas ele exige que a decisão, não basta que a decisão seja de única ou última instância. É preciso que essa decisão de única ou última instância seja de tribunal. Tá bom? Como é que eu podia interpretar isso assim? Eu interpreto como decisão de tribunal para afastar as decisões de primeiro grau de jurisdição. E é por isso que quando vocês estudarem processo 4, vocês vão estudar entre as execuções especiais a execução fiscal. E quando estudarem a execução fiscal, vocês vão ver que a execução fiscal, que é uma execução de título extrajudicial, ela tem como meio de impugnação da execução os embargos à execução. Nas execuções de título judicial, o meio de impugnação, vocês vão ver lá, é a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas execuções de título extrajudicial, o meio de impugnação, vocês verão lá, é o embargos à execução. Tá? E os embargos à execução, exclusivamente da execução fiscal, quando as causas chegam a uma determinada alçada, um valor pequeno de 50 OTNs, nestas hipóteses, da sentença que julga os embargos à execução nas causas de alçada, não cabe apelação. Só cabe um recurso de embargos infringentes, que não tem a ver com o antigo recurso de embargos infringentes do CPC de 73, tá? Porque os embargos infringentes do CPC de 73, eles foram substituídos pela técnica de ampliação, né, do colegiado nos julgamentos de apelação e de ação rescisória, tá? E em alguns casos de agravo de instrumento. E em alguns casos de embargo de apelação, vocês sabem disso, já é matéria que a gente tratou lá no começo do curso, tá? Mas a lei 6830, que é a lei de execução fiscal, ela prevê expressamente que das sentenças de embargos à execução em causas de alçada, não cabe apelação, caberá apenas um outro embargo infringente, hoje o único embargo infringente do nosso ordenamento jurídico, que é julgado pelo próprio juiz que proferiu a sentença. Então, eu não terei julgamento de tribunal. E ainda assim, Alice, e ainda assim, Brena, caberá recurso extraordinário. Mas não caberá recurso especial. Por quê? Porque se entendeu que esta expressão, em única ou última instância pelos tribunais, apesar de juízes fazerem parte de tribunal, isso implicava dizer
que não cabe recurso especial de decisões monocráticas, mas caberá recurso extraordinário de decisão monocrática quando esta decisão seja de única ou última instância, que trate de matéria constitucional e que tenha repercussão geral. Ou seja, eu tenho que ter todos os outros requisitos, mas caberá. Então, assim, se alguém botar numa prova objetiva, por exemplo, verdadeiro ou falso, não cabe recurso extraordinário de decisão, não cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão monocrática de juiz, contra a decisão de juiz de primeiro grau. É falso. Porque nessa única exceção dos embargos infringentes vai. Só que o STJ foi além. O STJ disse, olha, quando eu falo tribunal, eu não estou só falando decisões monocráticas ou decisões ou sentenças. Eu estou dizendo que eu só aceito das decisões proferidas pelos tribunais de segundo grau e não por órgãos colegiados de juizados especiais. E ficou compreendido, assim, que os tribunais, que as turmas recursais não se constituem tribunais. Não se constituem tribunais para fins de cabimento de recurso especial extraordinário. Daí que cabe recurso extraordinário das decisões colegiadas das turmas recursais, justamente porque o artigo 102 não tem o vocábulo no tribunal, e o STF sumulou a matéria, como a Alice já tratou para a gente na resposta dela, mas não cabe recurso especial, justamente pela compreensão do STJ, também jurisprudência assentada, de que os tribunais as turmas recursais não são tribunais, tá bom? Aí vem a segunda parte que Brena falou, que inclusive tem ementa do FONAGE. Você tem aí o número do enunciado do FONAGE, Brena? É 84. Lê aí pra gente, por favor. Pronto. Enquanto você abre, Brena, eu só vou explicando ao pessoal que não está na prática ou que não estudou ainda procedimentos especiais, o que é a FONAGE. FONAGE é o Fórum Nacional de Juízes dos Juizados. E eles fazem encontros, pelo menos anual, em que são discutidos diversos temas, proferidos ou relevantes no âmbito dos juizados especiais, e eles terminam por editar enunciados como se fossem enunciados de súmula, né? Estes enunciados têm uma relevância fortíssima, eles não podem ser considerados propriamente jurisprudência, porque eles são reunidos em uma reunião, entre aspas, doutrinária, né? Porque é uma reunião de juízes num congresso que faz, e não no julgamento de recursos, né? Mas os enunciados do FONAGE são mais importantes, às vezes, do que súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Em geral, para a prática dos juizados, os enunciados do FONAGE são relevantíssimos. Diz o enunciado 84 do FONAGE. Por favor, Brena. Compete ao presidente da turma recursal o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, salvo disposição em contrário. Então, ou seja, deu-se ao presidente do tribunal, não é isso, Brena? Tem escrito aí da turma recursal, não é isso? Não tem tribunal aí não, né? Isso. Turma recursal. Presidente da turma recursal. Vocês lembram que o STF e o STJ tinham dito que turma recursal não é tribunal? Aí vamos lá para o 130, né? Agora vamos lá para o 130 do CPC. Voltamos aqui para o 130. Aliás, nem 130 do CPC. Tá aqui. Vamos lá, 130 do CPC. Aqui. Recebida a petição de recurso, e aí eu estou falando de recurso especial extraordinário, pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Tá? Findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente da onde, pessoal? Da onde tem aí? Lê para mim aí, Alice. Abre aí. Do tribunal recorrido. Brena, lê aí de novo para ver se está certo mesmo. É presidente ou vice-presidente da turma recursal do tribunal?
mas na prática, e inclusive com jurisprudência referendada, né, pelo STF, o juízo de admissibilidade dos recursos especiais, isso não tem, do recurso de extraordinário das turmas recursais é decidido pelo presidente da turma recursal. Ou seja, a turma recursal não é tribunal para efeitos de cabimento de recurso especial, mas o presidente da turma recursal equivale a presidente de tribunal para efeitos de análise da admissibilidade do recurso ordinário. Por quê? Porque não quiseram dar esse trabalho ao presidente do tribunal, que no nosso caso aqui não é presidente. Pelo regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia, é o segundo vice-presidente quem é o órgão jurisdicional competente para exercer o juízo de admissibilidade. Em cada tribunal, o seu regimento interno é quem estabelece se é o presidente ou o vice, no nosso caso, o segundo vice. Entendido, pessoal? Sim, professor. Brena? Sim, entendi. Obrigada. Valeu. Mais alguém tem alguma questão que queira para que possamos tratar no âmbito de juízo de admissibilidade de RE e de RESP? Então, show de bola. Professor, Oi. que na verdade eu tenho uma curiosidade, não sei se é muito bem uma dúvida, sabe? Pode falar. Aí eu queria saber se isso realmente tem ocorrido na prática ou se, enfim, por esse fato de não poder impetrar recurso, né, especial ao STJ, no âmbito dos juizados. Eu trabalhei em um escritório que não trabalho mais. E o que acontecia? Eu comecei a perceber, né, a primeira vez que eu fiz, eu não entendi muito bem o porquê. E aí eu percebi que eles tentavam, assim, quando chegava quando chegava no recurso nominado, né, aí tinha um acordo, aí a gente precisava parte de separação, não dava certo. Aí eu comecei a perceber que eles tentavam ir pro lado do mandado de segurança. Vamos lá. Mandado de segurança não cabe. Assim, o que é que cabe em termos de juizados especiais de mandado de segurança? Cabe mandado de segurança dos juizados especiais contra decisão interlocutória de juiz de primeiro grau ou contra decisão monocrática de juiz de turma recursal. Porque as decisões interlocutórias e as decisões monocráticas no regime jurídico dos juizados especiais, elas são irrecorríveis. Elas são irrecorríveis. Me perdoe, elas são imediatamente irrecorríveis. Não é que elas não sejam recorríveis, mas elas são imediatamente irrecorríveis. Porque eu só tenho o recurso das decisões definitivas. Tá certo? Das decisões definitivas. Então, quando a matéria não é constitucional, teoricamente, a turma recursal, Alice, é a última instância. Tá? E não cabe mandado, e isso também já é jurisprudência pacificada, de que não cabe mandado de segurança para o Tribunal de Justiça das decisões proferidas por turmas recursais. As turmas recursais, elas são uma estrutura do tribunal, mas compõem um microsistema jurídico, de forma que não há recurso do sistema dos juizados para o sistema da, entre aspas, justiça comum, tá? Pelo procedimento comum. Então, o juizado constitui um sistema próprio. Mas o que é que, Alice, o STJ fez quando quis que a velha figura da catianga, não sei se vocês já ouviram essa história da catianga, não tem tempo aqui, a nossa aula é muito curta para piadas e coisas do tipo, mas depois dê uma bugada aí sobre catianga que vocês vão achar. De um lado, o STJ disse, olha, eu não quero julgar recurso especial, porque se ele quisesse julgar recurso especial, ele poderia ter interpretado decisões dos tribunais como sendo decisões monocráticas de juízes de primeiro grau e equiparar as turmas recursais aos tribunais, porque quando se quis fazê-lo para fins de admissibilidade, se fez. Tá? Se fez. Mas se eu não quero julgar, eu não quero ficar aqui, eu já estou entupido de recurso especial, eu não quero julgar mais recurso especial. Imagina vir recurso especial de juizado de tudo quanto é lugar. Bom, e aí o que começou a acontecer? Aí também os juízes de juizado adoraram e começaram a declarar sua auto-abolição, né? Passaram a dizer, não sou, agora eu não sou, já que o STJ não quer julgar meu recurso especial, eu não sou mais escravo do STJ.
estou abolido e vou decidir de acordo com as regras e os sistemas dos juizados especiais, vou fazer o que eu quiser. E não me submeto, entre aspas, à jurisprudência do STJ. Aí o que o STJ fez, até no julgamento da ministra Isabel Galotti, eu conto depois com mais detalhada essa história quando a gente falar de reclamação, né? E aí isso começou a incomodar grandes litigantes habituais, que têm um poder muito forte de lobby. E aí eu estou falando aqui, em princípio, lobby legítimo, não estou falando de corrupção, não é isso, mas né, de poder levar as causas através dos melhores advogados para os tribunais superiores. E dentro desse exercício legítimo do lobby, os grandes litigantes eventuais começaram a se ver acuados pelos juizados. Então, banco, cacete direto. Plano, seguradora, cacete direto. Plano de saúde, cacete direto. Para tudo quanto era lado nos juizados especiais. E em algumas situações começou-se a machucar muito, né? E eles não sabiam o que fazer, porque a grande maioria dos casos não era matéria constitucional. Não dá para ir para o extraordinário. E aí o que eles fizeram? Aí eles começaram a entrar, e aí o pessoal lá está desatualizado em entrar com mandado de segurança. O caminho é a reclamação. Porque a ministra Isabel Galotti, reclamação é uma ação autônoma de impugnação, né, que cabe essencialmente em duas hipóteses. A gente vai desdobrar isso na aula de reclamação, mas cabe essencialmente sobre duas hipóteses, para preservar a competência do tribunal, decisões por ela proferidas, e para respeitar, né, a integridade da jurisprudência do respectivo tribunal. E aí entraram com as reclamações dizendo ao STJ, olha, não cabe recurso especial para o STJ, mas não significa dizer que o juiz de juizado não se submete ao STJ, que é aquele que detém, por força constitucional, a competência para promover a unificação da interpretação da legislação infraconstitucional, o que é de todo razoável. E aí o STJ, neste caso, ao invés de dizer, não, eu não quero julgar, disse, eu quero julgar. Eu não vou deixar esses meninos aí de baixo criando confusão à toa, não. E aí, quando ele quer, ele admite uma reclamação para cassar a decisão, né, de turma recursal por ofensa à jurisprudência do STJ. Então, tem essa reclamação. Se você quiser, dê uma gulgada, né? Eu não tenho ela aqui agora, mas eu tenho na minha aula, mas não vou abrir, mas dê uma gulgada lá. O primeiro precedente foi, inclusive, da ministra Isabel Galotti. E aí você bote lá, reclamação contra a decisão, turma recursal juizado, e aí você vai compreender, e a gente vai voltar a tratar disso, viu, Alice, no âmbito da aula de reclamação. Tá? Mas já tá. Obrigada, professor. De nada, querida. Mais alguém, galera, ou podemos passar para a próxima questão? Marília, vamos ver a sua questão, Marília? Ou não quer? Hã? Eu fiz a questão 3. Você fez a questão 3, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui você, Marília. Qual é o seu e-mail? Marília.Queiroz. Se você vir, me avise. Não tá aqui. Aqui, Marília.Queiroz. Tem uma outra forma, né? Tem uma outra forma que eu vejo os... Marília Queiroz Silva. Terceira questão. Então vamos lá. Rapaz, só teve resposta grande. A minha também... Não vai mais... Para mim, eu não gosto. A minha resposta da terceira questão, como está aqui, ó. Um parágrafozinho em cada um dos casos, ó. Um parágrafo, 4 linhas. E aí de baixo. Fica com receio de botar pouco e o professor querer muito, Rapaz, professor só quer a resposta certa. Não quer saber de muito ou pouco, não. A não ser quando ele, obviamente, pede que você disserte sobre um tema, né? Mas fora isso... Mas vamos lá, leia para mim a terceira questão aí.
Vamos lá, ler a questão para todo mundo entrar no clima, vamos chamar assim. Indeterminada ação, o pedido único tinha fundamento em direito federal, constitucional e infraconstitucional. A sentença julgou improcedente o pedido, sem expressamente se manifestar sobre as questões constitucional e federal. O acórdão da quarta Câmara Civil do CJDA confirmou a sentença de primeiro grau de jurisdição, tendo expressamente se manifestado pela inexistência da inconstitucionalidade alegada, mas omitiu-se na apreciação expressa da questão federal acolhida. Contra o acórdão foram interpostos diversas declaração, alegando omissão ou não apreciação do fundamento infraconstitucional federal. Mas o TJPA concluiu, por acordo, os embargos de declaração, entendendo inexistir omissão. Após o julgamento dos embargos de declaração, foi interposto apenas recurso especial. Sobre o caso prático, acima, responde de forma fundamentada, indicando o dispositivo normativo e a jurisprudência, precedente tribunal anunciado por súmula ou bem. Pergunta 1. O recurso especial deve ser admitido ou inadmitido? Por quê? Vamos lá, depois a gente volta para a pergunta 2. Vamos lá para a sua pergunta 1. O recurso especial deverá ser inadmitido por ausência de interesse recusado. O interesse recusado é requisito intrínseco de admissibilidade, devendo o recurso ser útil e necessário. Em outras palavras, o provimento do recurso deverá trazer algum benefício para a interesse e deverá ser o meio mais adequado de impugnação da decisão, interesse e necessidade. Na hipótese, o autor interpôs recurso especial, que é o meio cabível para a discussão acerca de direito infraconstitucional. Tendo em vista que não houve interposição de recurso contra o fundamento constitucional da decisão, precluirá o direito de se manifestar contra ele e haverá trânsito julgado da mesma vez. Ocorre que, no caso mostrado, o fundamento constitucional é suficiente para manter rígida a decisão, independentemente da questão infraconstitucional. Portanto, ainda que o recurso especial seja provido, alterando a decisão quanto à matéria de direito federal, a decisão de procedência já terá sido atingida pela coisa julgada por pedâneo em matéria constitucional. À vista disso, o tratamento do recurso especial não tem interesse recusado e devendo ser inadmitido. É nesse sentido o enunciado 126 da súmula do STJ. Leia o enunciado. Leia. É inadmissível recurso especial quando após o recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Também nesse sentido o enunciado 283 do STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais um fundamento suficiente e o recurso não abrange recurso. Assim, quando o único pedido se funda em direito constitucional e infraconstitucional, o recorrente deverá interpor simultaneamente recurso especial e extraordinário nos termos do artigo 1031 do CPC. O recurso especial será julgado primeiro e, concluído o seu julgamento, os autos deverão ser emitidos por STF. Se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Se o recurso extraordinário for prejudicial ao recurso especial, a ordem se inverte e ele será julgado primeiro. Beleza. Perdoe, termine. Ressalto que se o relator do processo do STF reportar ausência da prejudicialidade, ele retornará os autos para o STJ, que não poderá devolver mais. Beleza. Você, inclusive, respondeu mais do que precisava, né? Tratando do processamento do recurso especial e do recurso extraordinário. Os dois enunciados de súmula você falou com perfeição, nota perfeita. Falou mais do que precisava, mas neste caso, né, o fato de ser ultra petita não retira sua nota. Ao contrário, corrobora a percepção de que você está estudando, está compreendendo o tema. Tem alguma dúvida, Marília, sobre essa questão? Primeira? Não, na verdade, eu sabia que era essa resposta porque tinha lido no livro. Mas quando eu fui fazer a resposta, eu fiquei insegura por conta do efeito devolutivo. Eu fiquei pensando, porque no efeito devolutivo ele falava que uma vez admitido o recurso, ele tem a isenção de a isenção toda, né? Pode julgar todos os fundamentos federais. E aí, como é um único pedido com
Tá bom. Aqui, ó, a sua resposta tá aqui no artigo 1034, em seu parágrafo único. Admitido recurso extraordinário e recurso especial, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, julgará o processo aplicando o direito. Segundo, admitido recurso especial e recurso extraordinário por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Una isso daqui com as aulas que a gente fez sobre efeito devolutivo e una isso daí com aquilo que você estudou em processo 1 sobre cognição do processo civil. Esse livro é um clássico de Watanabe, para você poder compreender, né? E isso daí, inclusive, é uma daquelas situações que o STJ e o STF decidiram: eu quero julgar e pronto. Porque qual era a lógica, assim? Por exemplo, assim, eu tenho, e aí eu vou te contar a história disso daqui para você entender. E esse artigo 1034 é a incorporação no âmbito do CPC da jurisprudência do STF e do STJ. Incorpora aqui. Isso aqui não tinha no CPC de 73 e foi trazido. Porque eram situações que o STJ e o STF queriam julgar. O que o STJ e o STF faziam, por exemplo? Vamos supor que eu tenho um recurso especial por duas hipóteses de cabimento. Eu tenho o recurso especial pelo 105, pelo 105.1 e pelo 105.3. Vamos lá, cadê ele? Deixa eu ver, isso aqui, 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça. 1, inciso 2, inciso 3, está aqui. Então vamos lá, eu digo que o acórdão recorrido contrariou lei federal ou lhe negou vigência, tá certo? E digo que deu à lei federal interpretação divergente que lhe haja atribuído. Então, eu entrei com recurso especial e disse assim, este acórdão, ele ofende direito federal, e além de ofender direito federal, tribunal, este acórdão está interpretando de forma divergente a interpretação que está dando o próprio STJ, ou que está dando o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, vamos supor que no momento da admissibilidade, entenda-se, olha, não há dissídio jurisprudencial. A hipótese do inciso C não cabe, porque não há dissídio jurisprudencial. Mas eu entendo que há contrariedade ao tratado de lei federal. Ou então, eu digo que o acórdão tem dois capítulos. O capítulo que julgou dano moral e o capítulo que julgou dano material. E aí o STJ vira e diz assim, olha, no capítulo de dano material não tem pré-questionamento. Mas no capítulo de dano moral tem pré-questionamento. E o dano moral é irrazoável, que é a hipótese que o STJ admite rejulgar dano moral, quando há irrazabilidade. Aí ele admite. Aí quando ele admite, ficou a pergunta, eu posso, já que eu disse que no capítulo que tratava de dano moral, não teve o pré-questionamento, dano material, perdoe, não teve pré-questionamento, eu disse que só teve pré-questionamento no dano moral, quando eu for julgar o mérito, eu posso decidir sobre o dano moral? Né? E aí o STJ virou e disse, se eu quiser decidir, eu posso decidir sim. Porque o que o STJ disse? Ele disse que as hipóteses de cabimento estão afeitas à admissibilidade do recurso, Maria. E a admissibilidade, ela abre a porta de acesso ao tribunal. Mas no julgamento do mérito, eu não devo julgar o mérito do recurso exclusivamente daquilo que foi objeto de admissibilidade. Mas eu tenho que julgar o mérito de todo o recurso. De todo o recurso. E aí o que é que ele virou e disse assim, olha, eu não tenho limites de cognição na profundidade. Mas veio o CPC e para deixar isso muito claro, disse o seguinte, mas você tem na extensão. Quando ele vira e diz aqui, para a solução do capítulo impugnado.
Isso. E, exatamente. Exatamente. Mas aí qual é, agora, porque isso aqui não tem muito a ver com a sua resposta em si não, mas para você terminar de entender isso daqui. Então, como é que funciona? Eu tenho um recurso especial que impugnei o capítulo de dano moral e impugnei o capítulo de dano material. Mas impugnei os dois capítulos. E aí ele foi admitido somente pelo dano, porque só houve para questionamento do dano moral. Beleza? Só para questionamento do dano moral. Mas aí o tribunal, como toda a matéria foi impugnada, ao julgar o mérito, ele pode julgar de toda a matéria. É diferente se, por exemplo, eu tenho no capítulo dano material e dano moral. Eu só recorri do dano material. E eu recorri do dano material com duas hipóteses de cabimento, por dois fundamentos. Porque havia ofensa à lei e porque havia dissídio jurisprudencial. Aí o tribunal virou e disse assim, não tem dissídio jurisprudencial, mas tem ofensa à lei. Então, o tribunal pode, no mérito lá, usar a jurisprudência? Pode. Pode até voltar atrás, dizer, teve sim dissídio, na verdade. Muito dificilmente o STJ dirá isso. Né? Mas ele poderá. Agora, ele poderá julgar o do outro capítulo, de dano moral nesse caso? Não. Porque o capítulo relativo ao dano moral transitou em julgado. Beleza? Este raciocínio, Marília, é muito importante para entender a resposta da sua questão. Por que eu não tenho interesse recursal? Assim, é o seguinte, o STJ pode entrar em matéria constitucional? Pode, sabia? Pode. E cabe. Eu lembro que tem a parte que ele pode entrar em constitucional por ele direcionando. Exatamente. Então, como é que funciona? Se eu tenho um recurso com fundamento constitucional e infraconstitucional, eu tenho que entrar com os dois recursos. Porque o STJ tem competência para matéria infraconstitucional e o STF para matéria constitucional. Beleza? Se esses fundamentos são em capítulos da decisão diferentes, então, o fundamento constitucional está no capítulo relacionado a dano material e o fundamento infraconstitucional está relacionado ao capítulo de dano moral, eles não são prejudiciais. Então eu posso até, neste caso, não recorrer com recurso extraordinário e recorrer apenas de recurso especial. Por quê? Porque os fundamentos constitucional e infraconstitucional são referentes a capítulos distintos. E cada capítulo, né? Essa, inclusive, é a teoria de Cândido Dinamarco, naquele livro clássico dele, Capítulo e Sentença, que diz que cada um tem que ser tomado como uma decisão. Coisa diferente é quando quando o tribunal vai lá e diz, olha, você tem que pagar danos morais, sim, e você tem que pagar danos morais por dois motivos. Primeiro, porque a Constituição manda, e segundo, porque a lei, o Código Civil manda. Nesse caso é expresso. Aí, se eu virar e disser o seguinte, eu posso dizer, dogmaticamente, que você deve dinheiro, tem que indenizar, somente porque a Constituição disse? Posso. Isso seria fundamento suficiente para uma decisão judicial decidir fundamentado na Constituição? É fundamento suficiente, sim. Assim como seria fundamento suficiente, ainda que eu me omitisse na questão da Constituição, mas dizer que a legislação infraconstitucional determina que você pague a indenização? É fundamento suficiente, a decisão é válida. Então, se por acaso o tribunal vira e diz as duas coisas, olha, cabe porque a Constituição manda e cabe porque a lei manda, a lei infraconstitucional, a lei ordinária manda, se você recorrer para o STJ somente contra a lei ordinária, e vamos supor que você ganhe, e aí derruba o fundamento da lei ordinária, se manteve em pé o fundamento constitucional, que é suficiente para manter a decisão. Então, esse seu recurso especial, ele é inútil. Ele é inútil. Por isso que não cabe, né? Por isso que a questão está, né, sumulada, inclusive, no âmbito do STJ e no âmbito do STF, de que se houver mais de um fundamento para o mesmo capítulo, você tem que impugnar todos, sob pena de manter inútil o seu recurso. Isso é uma coisa. Agora, só para tirar a curiosidade, aquilo que eu estava falando, de que o STJ, claro que como todo tribunal, o STJ pode entrar na matéria constitucional.
Mas ele pode entrar na matéria constitucional quando ele trata do tema, quando ele traz a questão ao tema, no âmbito do julgamento de um recurso especial ou no âmbito de uma ação de competência originária, que ele vai tratar dos temas. Inclusive, ao STJ se aplica, né, a regra do full bench, o princípio da reserva do plenário, né, que tem que ser com sua corte especial. E aí, o que ele não pode é querer entrar na competência do STF. Então, o STJ não tem competência para julgar as questões constitucionais impugnadas da decisão recorrida. Tanto que se interpuserem um recurso especial arguindo matéria constitucional, o que é que o STF faz? Também com âmbito no novo regramento do CPC, ele faz a fungibilidade. Ele vira e diz, se manifesta aí sobre a questão constitucional, que eu vou remeter este recurso extraordinário, esse recurso especial, eu vou dar fungibilidade a ele e remeter como extraordinário para o STF. Então, se o relator do Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, né, artigo 1032 do CPC, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência da repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional, porque a competência para impugnar, tratar de questões constitucionais tratadas no acórdão do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal é do STF e não do STJ. Parágrafo único, né, obviamente dizendo que a última palavra é do STF. É o que diz o parágrafo único. Isso é diferente, por exemplo, do STF, do STJ, para ficar mais fácil o exemplo. No âmbito de um mandado de segurança de competência originária do STJ, tratar do tema constitucional. Porque ele vai poder tratar do tema constitucional, a competência originária dele. E desta decisão no mandado de segurança, caberá recurso extraordinário para o STF. Beleza? Está bem compreendida estas questões? Rapaz, recurso especial e extraordinário é complexo, né, velho? É muito complexo, porque eu estou querendo fazer uma avaliação, né? Dava para a gente ficar um semestre estudando. Agora, se o senhor quiser levar o Fique tranquila, a gente termina aqui a sua questão. Você não está curiosa nem para saber ou quer ler rapidinho? É porque a gente fez essa discussão na aula passada, que era de pré-questionamento, se poderia, pré-questionamento. Show de bola. E essa primeira pergunta aqui, eu acho também que a gente já tratou, viu? Mas vá lá, vá, se mande. Tchau. Tchau, tchau. Anderson, você me ajuda aí lendo a questão dela e a resposta dela? Você consegue ler? Deixa eu aumentar aqui para você, para facilitar. Para economizar um pouco a minha garganta. Tá fechado o microfone, Anderson. A pergunta 2, não é isso? Isso. Apenas analisando o pré-questionamento, sem se importar com os outros requisitos de admissibilidade, o recurso especial seria admissível? Vamos lá. Lê aí a resposta dela aqui. Estou puxando aqui agora. Espera aí. Aí, vamos lá. Vou deixar aqui marcado para você facilitar a sua leitura. Está bem pequeno, professor. Tá, então fica tranquilo. Deixa que eu leio então. Tá bom? Mas valeu, Anderson, pela ajuda. Na hipótese, o recurso especial seria admissível se considerado apenas o pré-questionamento. O pré-questionamento é um requisito de admissibilidade comum aos recursos especial e extraordinário, exigindo-se que as matérias discutidas em recursos excepcionais tenham sido tratadas pelo Tribunal ACOL. A exigência é desprendida do texto constitucional, onde se lê que serão submetidas ao STJ e STF as causas decididas, artigo 102, 3 e artigo 105, 3 da Constituição Federal. O pré-questionamento poderá ser expresso, implícito ou ficto. Em linhas gerais, o expresso é quando a decisão recorrida traz expressamente o dispositivo legal. O implícito, quando menciona a ideia do dispositivo sem trazê-lo expressamente. E, por fim,
O ficto é quando o ato vergastado foi omisso quanto ao fundamento legal, porém a omissão foi apontada em embargos declaratórios pelo recorrente. O pré-questionamento ficto foi admitido pelo CPC de 2015 em seu artigo 1025, consolidando a jurisprudência antiga do STF quando interpretava o enunciado 356 da súmula. Tendo em vista que, no caso em análise, a omissão do acórdão da 4ª Câmara Civil quanto ao fundamento infraconstitucional foi apontada pelo recorrente por meio de embargo de declaração, a situação é de pré-questionamento ficto, sendo teoricamente admissível o recurso especial. O termo teoricamente foi utilizado porque a jurisprudência do STJ tem se construído no sentido de que apenas admitir o recurso especial e especiais de pré-questionamento ficto quando, no mesmo recurso, seja indicada a violação ao artigo 1022 do CPC de 2015, para que possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acordo. O trecho colacionado do RESP número 1.639.314 de Minas Gerais, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, cuja ratio decidente tem sido utilizado pelos demais ministros desde então, tá? E aí é tudo aqui, pessoal, aquele tema que a gente tratou na aula passada. E somente aqui, para complementar um pouquinho a resposta de Marília, porque assim, a gente tratou muito, pessoal, na última aula síncrona dessa questão, viu? Inclusive me ajudaram a achar o precedente, na hora a gente achou, mas a única referência que eu faria, além do que ela falou, é que isso implicou na superação dos enunciados 211 e 320 do STJ, que, ao contrário do artigo 1034 que a gente leu lá, o artigo 1025 e também, faltou na resposta de Marília, apesar de, pelo mesmo critério que eu tratei com a Alice, eu vou dar a nota máxima a ela, ela não fez referência ao artigo 934, parágrafo 3º do CPC, tá? Estes artigos, estes dispositivos normativos, parágrafo 3º do 941 e artigo 1025 do CPC, eles são diametralmente o oposto do que dizem os enunciados 211 e 320 do STJ. Ou seja, estes dispositivos normativos, eles afastam os enunciados 211 e o parágrafo terceiro, me perdoe, os enunciados 211 e 320 do STJ são afastados pelo artigo 941, parágrafo 3º, artigo 1025, que inclusive incorpora o enunciado 356 do STF, né? Veja que essa, como é que eu digo, este raciocínio, ele fecha com a nossa atividade assíncrona da semana passada. Ou seja, são mais exemplos. Eu coloquei. Você colocou isso aí? Esse 356. Show de bola, eu lembro. Você chegou a falar, não foi, Anderson? Foi você que falou? Não. Não foi você não, mas teve alguém que falou, se eu não me engano ele falou, mas falou pelo viés do 941, parágrafo 3º, né? Então, assim, e observe como o CPC foi bacana nesse sentido. Em contrapartida, você tem outros artigos, né, como o 1034, que a gente viu na resposta anterior, né, que ele incorpora a jurisprudência. Então, tem uns que ele incorpora, tem uns que ele afasta da jurisprudência. Então, foi bem maduro o CPC, bem maduro o CPC nesse sentido. Então, beleza. Deixa eu dar a nota de Marília. E, pessoal, eu acho que por hoje está bom, a não ser que vocês queiram ter mais alguma dúvida, tratar. E eu vou mandar pelo WhatsApp deixa eu ver aqui, RR Resp, coluna K,
Deixa eu dar a nota aqui de Marília também, o merecido 10 de Marília. Marília Queiroz, né? A única que tem essa daí mesmo. E aí eu vou mandar o gabarito pelo WhatsApp para que Rafaela mande para a turma 1 e Arthur mande para a turma 2, porque o chat você não consegue copiar tudo, tá bom? Beleza, mais alguma dúvida, Anderson, Alice, todos os demais que estão participando? Arthur, você não se manifestou hoje, Arthur? Você é sempre presente? Tá brigado comigo? Então, ó, tu faz um favor de um dia abrir essa câmera, rapaz. Eu quero conhecer você, quero conhecer meus alunos. Como? Essa planilha das duas turmas? Não, essa planilha é só da turma 1. Ah, tá. Eu tô vendo meu nome e fiquei preocupado. Você que quer ver seu nome, eu já te mostro aqui agora. Aqui, ó, Anderson, suas notas. Primeiro 0, segundo 0, que você não fez. E é de 10. Viu? Esse é o quê? Ah, Embarcação foi das que você fez, foi a única que eu corrigi. Porque você não fez de precedentes, não fez de ordem do processo dos tribunais. É isso, tô sabendo já. Então viva, jogue duro, tem uma prova oral para você. Já tô esperando. Tá bom, irmão. Viu? É uma injustiça. Esse. Para outra oportunidade, É. porque esse assunto de RESP e IRS é um pouco complicado. A gente ainda vai ter na próxima mais uma aula que a gente vai fazer. A gente. Oi, Arthur. Decisões proferidas em recurso repetitivo e que cada superação, devido ao recorrente, entender que há uma distinção daquela decisão, caberia então agravo em tese para que o tribunal competente analisar, aí depois de analisar, caberia novamente um recurso especial ou um recurso extraordinário. Não seria isso, mais ou menos? Normal, vamos lá, o que você está falando é o seguinte, a gente tem um pedido de distinção, porque no julgamento dos recursos repetitivos, assim como no IRDR e como no IAC, então, ou seja, no gênero julgamento de causas repetitivas, né, isso pode implicar na paralisação dos processos. E promovida a paralisação dos processos, eu posso, no meu processo individual, virar e dizer, olha, há uma situação de distinção aqui. Como há uma situação de distinção, não se aplica ao meu caso a necessidade de paralisação do processo. E isso é regrado. E a quem compete fazer essa distinção? Ao juiz sobre o qual está a jurisdição. E qual o juiz que estará a jurisdição? Ou será o juiz de primeiro grau, ou será o tribunal. Então, das decisões do juízo de primeiro grau, caberá agravo de instrumento. Das decisões do presidente do tribunal, né, do relator, caberá agravo interno. Agora, destas decisões que negam a distinção, caberá, eventualmente, recurso especial e recurso extraordinário. Essa questão não é tratada diretamente no CPC, mas o meu sentimento é de que o STF e o STJ não vão admitir. Por quê? Porque isso é uma questão de cognição sumária e não cabe RE, e não cabe RESP, né, das decisões liminares, justamente pela ratio descendente de, em sendo cognição sumária, não é matéria para ser levada ao STF e ao STJ, que só vai julgar a causa quando decidida por completo. Então é por isso que cabe recurso especial e extraordinário das decisões dos tribunais em agravo de instrumento, né, mas desde que não seja sobre questões de tutela provisória com cognição sumária. Mas eu vou tentar me lembrar, Arthur, de colocar umas questões para a semana que vem, dessa matéria do distinguish nos casos repetitivos. E a gente volta a tratar disso, podemos tratar disso também, Arthur, nas próximas 2 semanas, porque na outra a gente pode perfeitamente tratar em IAC e IRDR, e a gente volta a tratar também de recursos repetitivos, porque eles são
analisados em conjunto, né? Eles formam um microsistema de julgamento de causas repetitivas, tá? A gente volta a tratar disso. Mas obrigado, Arthur. Valeu? Valeu. Pessoal, a todos vocês eu desejo uma boa tarde, bons estudos. Eu só vou deixar para jogar as questões lá para segunda-feira, como eu fiz essa semana, né? Então vocês vão estudando aí, já tá, as aulas assíncronas estão todas lá. Eu vou incluir ainda hoje a aula assíncrona de julgamento de casos repetitivos, porque assistir esta aula assíncrona ajudará muito a vocês a responder as questões relativas a recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. Especial e extraordinário repetitivo. Então, Eu vou pedir muito, vocês vão mandar até domingo, que segunda para mim, tipo domingo tem. de manhã. Eu posso deixar para mandar mais adiante. Obrigado, porque essa última mandou domingo de noite, não foi? Foi. Não, foi segunda de manhã. Foi segunda de manhã ou de tarde, nem sei. Mas eu posso sim mandar assim, sexta-feira. Não tem problema não. Fica melhor, entendeu? Beleza. A minha ideia, Anderson, só para você entender qual é os meus... Em geral, as coisas que eu faço têm um fundamento, tem um motivo. Não, eu imagino. A minha ideia é para... Se eu boto essas questões hoje, ninguém vai querer saber de estudar nada. O pessoal vai pegar as questões, responder e ficar passando de um dia para o outro. Um pouquinho antes para não ser tipo, porque acho que foi domingo à noite, foi segunda. Pronto, eu vou ver se eu mando no domingo, viu? No domingo. Para mim é melhor. E na pior das hipóteses, assim, eu tento botar logo na segunda de manhã, que você pode responder segunda de noite. Segunda de noite é ruim para você, né? Porque no caso o que acontece? Eu tenho aula e de manhã eu tenho estágio. Aí já complica, já envolve. Pronto, eu Eu vou... sou do noturno. Eu pego a matéria do de manhã, mas eu sou do noturno, entendeu? Sem problema. Eu vou tentar, Anderson. Vou tentar, tá bom? Só não quero, pelo motivo que eu já falei, mandar muito cedo. Porque senão simplesmente copia e aí não perde tempo estudando. Valeu. Um abraço, pessoal. Boa tarde.